Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da república. Por essa você não esperava. E o trem tá querendo, e o trem tá seguindo, e o desenho tá ficando dado. O que aconteceu hoje, sexta-feira, 14 de novembro de 2025? Eduardo Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, por atrapalhar o bom andamento do processo. E Eduardo é aquele mais vocal na defesa do patrimônio eleitoral familiar. Sim, essa corrente da opinião pública chamada bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro é o mais vocal, o mais contundente na defesa de que esse patrimônio deve permanecer com a família. E veja você que família para ele é um conceito muito restrito. A Michelle Bolsonaro não entra nesse conceito, por exemplo. Se a Michelle, que efetivamente tem o sobrenome Bolsonaro por conta do casamento, mas tem, não é de sangue, é de adoção conjugal. Ela já não goza de confiança de Eduardo, cá entre nós, nem do próprio Jair. Veja você que os dois divórcios anteriores de Jair Bolsonaro foram muito conturbados. Os dois. Com a mãe dos três, do Flávio, do Carluxo e do Eduardo. Veja você, cara. O cara lança o filho, Carlos Bolsonaro, contra a mãe, com 17 anos, emancipa. E sabe o que eu piro, velho? Carlos Bolsonaro topa, cara. Cara, se meu pai falando isso, disputar com você, vou, calma aí, velho, a briga é de vocês é de vocês. Não, não vou entrar não. Você é meu pai, ela é minha mãe, cara, não me bota nessa. Treta de vocês, de vocês. O cara me entra pra disputar contra a mãe, velho. Essa família é muito unida. Lembra aquela música do Little Queen, da Mad Birds, né? Família que briga unida permanece unida. Você lembra do refrão dessa? Minha mãe me bate, meu pai me espanca, meu irmão mais velho no quarto me tranca. Essa é a música da família Bolsonaro, velho. Bicho, que família treteira, que família confusão, que família descalabro. Você tem um contexto, cara, que eles só confiam neles, são os 4 machos ali, cara. E confia daquele jeito, né? É com, te viu, o nível de mensagens que o Eduardo manda pro pai. Vai tomar no cu, ingrato do caralho. Quando que eu tenho coragem de falar isso pro meu pai? Quando? Quando? Não tem essa hipótese. Eu putaço com meu pai do jeito que for, falei: "É, fica aí, tal, não, tô de boa". É, é o máximo, cara. Xingar de jeito nunca. É. É uma família muito unida. Aí, cara, a Mônica Bergamo traz hoje a informação que, a partir do momento que o Eduardo se transforma em réu, Jair vai ser preso aí em breve, de forma definitiva, pois preso já está. O Flávio é aquele que meio que a vida empurrou a responsabilidade dele tocar esse projeto de preservação do legado do bolsonarismo. Mas veja você que para Flávio as coisas não são tão simples também não, cara. Ele larga algo bastante provável, que é sua reeleição para mais um mandato no Senado, 8 anos lá, né, cara? 8 anos. Cara, mas eu acho que, olha, estrategicamente na política compensa muito o Flávio Bolsonaro ser candidato, cara. Só se ele der uma de Alckmin ou Marina Silva em 2018, de Ciro Gomes em 2022, e se apequenar e Flávio Bolsonaro for atropelar. Aí é o fim do Bolsonaro. Por exemplo, Flávio Bolsonaro sai candidato e tem menos de 5% dos votos, 5% como teve o Alckmin, acho que foi 3% a Marina, né, em 2018, 1%, não, foi 1% a Marina em 2018, e, e o Ciro agora foi 3%, né? Enfim, abaixo de 5%. Aí acabou.
Aí é voltar lá atrás. Por quê? Porque alguém da direita vai ter chegado no segundo turno contra o Lula ou ficado em segundo lugar, evidentemente. E aí tomou os votos. E voto que vai não volta. Voto que vai não volta. O Brizola ensinou isso em relação ao PT. Ele falou: os votos que foram para o PT em 89 nunca mais voltaram. É verdade. Quando você assume um campo hegemônico, velho, no Brasil que tem uma lógica para disputa presidencial bipartidária ou de bicorrentes de opinião, para não falar em partidos, falar em perspectivas de planeta, de mundo, de país, se acontece isso, fudeu para o bolsonarismo. Vamos colocar aqui a matéria da Mônica Bergamo explicando esse movimento. O que está por trás disso, certo? Matéria publicada pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar tela. Aqui. Matéria de hoje, publicada pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro avançou em seus movimentos para se lançar candidato à presidência da República. As conversas se aceleraram com a proximidade da prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro. De acordo com líderes de partidos que integraram o governo do ex-presidente, que hoje defendem a candidatura de Tarcísio de Freitas, para concorrer contra Lula, Flávio afirmou a eles nas últimas semanas que pretende mesmo entrar na disputa. E, mais ainda, acha que pode ganhar, afirma um dos líderes que mantém diálogo frequente com o parlamentar, mas não acredita em suas chances eleitorais. O senador já conversou também com o irmão Eduardo Bolsonaro, que se diz disposto a concorrer contra Tarcísio para evitar que o espólio político e eleitoral da família seja entregue de mão beijada ao governador de São Paulo e ao Centrão. Ele já afirmou ao pai que Tarcísio só fica vendo você se foder e se aquecendo para 2026. Os dois irmãos se reuniram no mês passado nos Estados Unidos, onde Eduardo está em alto exílio. O jornalista Paulo Figueiredo participou do encontro. Flávio ouviu na reunião que teria o apoio entusiasmado de Eduardo. O deputado retiraria o time de campo caso o irmão mais velho concorra em 2026, pois veria nele um nome que representa o grupo político ao qual pertence, ao contrário de Tarcísio. Isso acabaria com os planos de uma chapa puro sangue do Centrão, só com gente deles, e um bolsonarismo sem Bolsonaro, diz o interlocutor de ambos. Os dois irmãos vão agora viajar juntos a El Salvador para o encontro com o presidente linha dura do país, Nayib Bukele. A candidatura de Flávio teria algumas vantagens relativas em relação a de Eduardo. Ele seria mais palatável para o Centrão e também para ministros do STF. A disposição de Flávio representa uma pedra no caminho dos defensores de Tarcísio, dos defensores da candidatura de Tarcísio em uma chapa livre com o sobrenome Bolsonaro. Sem o apoio da família, o governador de São Paulo não se lançaria candidato, pois não estaria disposto a entrar em bola dividida, sofrendo ataques diuturnos de Eduardo e de outros bolsonaristas. Nessas condições, preferiria disputar a reeleição em São Paulo. Mas é claro, entrar numa dessa aí, bicho. Tarcísio começou o mês com 85% de chance de ser candidato à presidência da República. Elas caíram para 50% com essa disposição recente do Flávio, diz um antigo apoiador de Bolsonaro que acompanha de perto os movimentos da família. O percentual é expressivo ainda, 50%, mas diminuiu, né, de 85% para 50%. O mesmo interlocutor acredita que é possível ainda um acordo em que Tarcísio, que pretende ter como vice-governador, o governador de Minas, Romeu Zema, ceda e entregue essa vaga a Flávio Bolsonaro. Com isso, ele conseguiria, em tese, acalmar Eduardo, que não teria como atacar uma chapa integrada pelo irmão mais velho. Problema. Líderes do Centrão resistem a aceitar um dos membros da família Bolsonaro na chapa, pois acreditam que isso tira votos de Tarcísio. A rejeição a Jair Bolsonaro é de 60%, segundo pesquisa Genial Quest divulgada essa semana. A de Eduardo bate nos 67%. É, não, aí vai falar das possibilidades do Bolsonaro, papapá, ppp, tá muito longa a matéria. Falando da Michelle aqui, que eu falei lá antes, tal.
a oposição dos filhos que não são exatamente entusiastas da candidatura da madrasta. Rapaziada, enquanto estratégia política, tá bem afiada a estratégia, viu? Tá bem racional o desenho. O Eduardo já falou que ele não se preocupa em ocupar o poder. Estar na oposição, liderando ela, é um espaço de exercício de poder. Líder de oposição. O pior é quem vem a reboque. É por isso que o PT não aceitou apoiar o Ciro em 2018. Por quê? Porque o Lula sabe que o voto que vai não volta. O dia que o PT deixar de ser o mais votado da esquerda, vai acontecer com o PT, o mesmo aconteceu com o PDT, quando o PT suprimiu, assumiu, na verdade, esse lugar do PDT, do trabalhismo, enquanto força majoritária da esquerda. Veja você o que aconteceu com os tucanos, com o PSDB, quando o bolsonarismo assume como força majoritária do campo da direita, sendo extrema-direita, mas assume o campo da direita brasileira. A leitura de Eduardo está perfeita. Agora, Flávio aguenta. Flávio tem passado. Flávio tem currículo. Flávio parece ter uns BO aí para trás, né, velho? Maiores ou menores que o de Bolsonaro, que também é cheio de BO naquele momento de 2018. Eu não saberia quantificar, para ser sincero para você. Os BOs do Bolsonaro são maiores que os BOs que conhecemos do Flávio? Cara, pior que eu tendo a achar que o Flávio tem mais BO que o Bolsonaro público. O processo da rachadinha andou muito, né? E o que fez ele ser arquivado foi uma questão de formalidade. Debate e foro. Se era no Supremo ou era no TJ. Porque ele era um deputado estadual que virou senador. Aí ficou um conflito de competência, porque o deputado estadual, o foro apropriado é o TJ, o Tribunal de Justiça de cada estado. Quando você vira senador, o seu foro vira Supremo Tribunal Federal. E aí ficou um debate de competências de foro. Foi por isso que o Flávio escapou. Nesse sentido, os esquemas pré-mandato presidencial de Jair Bolsonaro, 2018 para trás, não chegou nada tão longe assim, né? Nenhuma investigação foi tão longe. Nessa abordagem aí, parece que a situação de Flávio é mais frágil, débil, juridicamente falando. Agora, é uma família que cá entre nós, né, bicho? Os caras sabem colecionar BO, né? Até porque parece que é aquela música do Raul Seixas não vale para eles, né? Não quero mais andar na contramão. Os caras gostam de andar na contramão, viu? É pra tudo. Falou que é regra, eles são contra. Ah, não pode brigar com a mãe. Briga com a mãe é candidato contra a mãe. Regra da família. Ah, não pode brigar com o pai. Manda o pai tomar no cu, ingrato do caralho. Ah, não pode todo mundo ser candidato, nepotismo. Todo mundo tá na política. Até o 04. O cara que, claro, você olha para ele e percebe dom pra política. Exala dos poros, assim, o dom que ele tem pra política. Nossa senhora, como tem carisma. Uma retórica, então, puta que me pariu, como fala bem o 04. É um talento nato, é aqueles meninos que, cara, no Grêmio da escola, da quinta série, o cara já destacava. Bicho, é nepotismo a dar com pau, cara, usando agora. Não posso deixar de fazer o à parte justo e necessário que todos votados. Todos endossados pelo voto. O Eduardo Bolsonaro ainda teve uma mamatinha ali que não foi pelo voto quando ele exerceu um cargo na liderança do PTB, se eu não me engano. Enquanto estava fazendo um curso superior lá no Rio de Janeiro. Será que era Gasparzinho? Não sei. Nunca se averigou. Mas que é meio difícil cumprir, bater ponto em Brasília, morando, fazendo faculdade no Rio, eu acho meio difícil. Mas a liderança do PTB queria falar, ué, calma aí, a liderança é sempre em Brasília. Não é negócio de deputado que você pode, atendendo as bases. Nem essa conversa, cara. Uma família farta de BO, né?
Mas, cara, eu preciso reconhecer que, politicamente, os caras estão afiados na estratégia, viu. O Eduardo, ele sabe jogar o jogo, viu. Só que ele peca por ele ser ele. As coisas que ele pensa já são, essencialmente, carne putrefada, certo. Mas aí você tira, tipo, isola a carne putrefada, que são as ideias de Eduardo Bolsonaro. De Carlos também, mas agora eu tô falando do Eduardo. Tira essa carne podre de lá, todas as ideias dele. Aí você observa só a forma, a estratégia, sabe, das coisas. O Bananinha sabe jogar o jogo, viu. E digo mais, viu, melhor que o Carluxo. É porque é diferente, cara. O Flávio Bolsonaro, ele só vê a palhaçadinha do longe demais, cara. O sonho do Flávio Bolsonaro, a ambição dele, cara, é ser menor que Arthur Lira, ser menor que Ciro Nogueira. É, sei lá, cara, ser tipo um cara, tipo alguém que fica muito tempo no Congresso, mas não vira ministro, não vira, era isso que ele queria, cara. Sabe o Barão Vermelho lá, o Era Abandonado? Essa é a vida que eu quis. Essa é o que o Flávio Bolsonaro quer. O Eduardo Bolsonaro já tem outro tipo de ambição. O Carlos, a gente sabe, né, cara? Ali falta um acompanhamento profissional qualificado. Eu tenho a impressão que é uma cabeça um pouco perturbada pelos próprios pensamentos. Tenho a impressão que ele precisa de um toque profissional de gente que entende do assunto. Já o Eduardo é o ideológico, né? Eduardo, ele leva a palhaçadinha a sério. Insisto, sabe jogar o jogo. Isso aqui sepulta, viu? A não ser que aconteça o que eu falei, eu vou repetir. Que aconteça o que aconteceu com o Alckmin em 18, com a Marina em 18, com o Brizola em 89, com o Ciro em 2022. Pode ser o caso do Bolsonaro. Hoje, 14 de novembro de 2025, a gente não tem sinais. Só que a gente vai saber só lá em outubro de 26. Em 11 meses, bicho, acontece tanta coisa no Brasil. É muita coisa. Vão deixando aquele like nervoso. Vão colaborando com o Pix, que está passando aqui em cima, pablocosta.gmail.com. Vamos fortalecendo o jornalista precarizado, uberizado brasileiro. Claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like.